Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando. Sejam bem-vindos ao vídeo de leituras do mês de maio de 2023. Olá, pessoal! Que bom estar de volta. Peço desculpas que na última semana, ou nas últimas semanas, não tivemos vídeo. E nesse caso foi porque eu realmente não consegui gravar. A segunda metade do mês de maio e o mês de junho inteiro são muito intensos para quem trabalha em escola, porque ao final do semestre a gente está cheio de avaliação para preparar, para corrigir, para aplicar. E além disso, como eu já comentei com vocês, eu oriento algumas equipes da minha escola na Olimpíada Nacional em História do Brasil, a ONHB, que é promovida pela Unicamp. E o começo de junho, com certeza, é o período mais trabalhoso, assim, disparado. Tanto que eu só tô conseguindo sentar aqui pra gravar hoje, que é dia 18 de junho. Geralmente eu gravo esse vídeo assim que termina o mês. Dessa vez eu tô gravando com quase 20 dias de atraso. Mas o vídeo está aqui. Tem muitas leituras maravilhosas que eu vou mostrar pra vocês, vou comentar um pouquinho. E só queria lembrar que se você quiser adquirir algum livro que eu mencionar aqui, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, lembre-se de utilizar o meu link que sempre fica aí no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso, pra você não muda nada. E eu recebo uma pequena comissão pela venda, então pra mim faz toda a diferença. É uma maneira de vocês colaborarem aqui com a manutenção do canal, que eu faço gratuitamente aqui esses comentários, dicas de leitura pra vocês. E eu uso o meu tempo livre pra isso. Vocês sabem que eu fico muito cansada da rotina da escola, de dar aula e tudo. Mas eu faço questão de tirar um tempinho para vir conversar com vocês. Então, por favor, quando vocês forem fazer compras, lembrem-se desse link, tá bom? Que me ajuda muito. Vamos às leituras que eu finalizei no mês de maio, começando pelo melhor livro que eu li esse ano até agora, que é A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune, pela editora Morro Branco. A tradução é da Lígia Azevedo. Gente, esse livro é lindinho, maravilhoso, incrível e coração quentinho. Então tá naquela categoria de livros pra te deixar bem, pra melhorar o seu dia, a sua semana, pra você gostar dos personagens, sabe? É uma delícia. A história tem como protagonista um homem de 40 anos chamado Linus Baker. Ele é bastante solitário e super certinho no emprego dele. Ele é assistente social num escritório chamado Departamento Encarregado da Juventude Mágica. Então, na verdade, no emprego, ele divide o tempo entre esses períodos no escritório, em que ele escreve relatórios, e períodos de visita a casas que abrigam crianças especiais, como se fossem, entre muitas aspas, orfanatos. E essas crianças especiais, elas são especiais porque elas têm poderes especiais. E são poderes muito diferentes um do outro, desde alguma variação corporal. Então, por exemplo, tem crianças que têm penas no corpo, até crianças de outras, entre aspas, raças. Tem gnomos, tem fadas, uma espécie de fada, ou habilidades diferentes, como eu disse, né? Poderes, telecinese, bruxaria e coisas assim. E aí, num certo dia, um dia assim muito chuvoso, o Linus Baker, o lugar em que ele mora, só chove. É um lugar cinzento, que chove, faz frio o ano inteiro. Num dia desses, ele é chamado pelo alto escalão do departamento em que ele trabalha e recebe uma missão secreta desse alto escalão. Na verdade, se chama Altíssimo Escalão. E aí eu não vou revelar qual é a missão dele, porque é uma delícia a gente descobrindo tudo que vai acontecer. Maravilhoso, leiam. Mas aí começa meio que a aventura ou a jornada do Linus Baker para fora dessa vida confortável que ele leva. Confortável, mas vazia ao mesmo tempo. Como eu falei, é um livro maravilhoso, cheio de bom humor. Tem também um toquezinho de melancolia, daquelas leituras leves que preenchem o nosso coração, aquecem o nosso coração. Tem personagens cativantes, uma escrita divertida, um cenário encantador. Só não vai achando que ele vai ser super realista, ele não é, tá bom? Ele é um livro de fantasia também. Então, como eu disse, tem personagens muito esquisitos, no sentido de não serem humanos como a gente está acostumado a pensar em seres humanos. Então, como eu disse, tem gnomo de jardim, tem filho do demônio, tem um personagem, deixa eu ler a descrição dele aqui pra vocês.
Aqui, ó, ele é uma bolha verde e amorfa com lábios bem vermelhos e dentes pretos e olhos em pedúnculos acima da cabeça. Então, só pra deixar bem claro, pra vocês não irem com uma expectativa errada pro livro, ele é bem fantasioso mesmo. Pode ser que alguém não goste muito do gênero, né? Mas, gente, vale muito a pena. Esses personagens são assim porque eles simbolizam crianças que são marginalizadas na nossa sociedade, né? Então eu acho que dá para pensar bastante na população LGBTQIA+, por exemplo. O autor, ele faz parte da comunidade LGBT e muitos dos seus personagens têm a ver com isso. E aí, no final das contas, é a jornada pessoal do Linus Baker se abrindo para novas coisas, para novas pessoas, para novas experiências. Ele vai amolecer um pouquinho esse coração muito rigoroso que ele tem e que faz ele se dar bem no trabalho dele lá no escritório, mas ele vai se desenvolver, ele vai fazer amizades, ele vai ter que fazer escolhas. Olha, é uma delícia. Além de tudo, acho que eu fui lendo assim no ritmo perfeito. Eu fui lendo um capítulo por dia, bem leve, bem suave. Como eu disse, esse livro virou favorito pra mim e eu fiquei muito triste quando ele acabou, porque eu queria que tivesse mais. Eu já tô feliz que a Morro Branco tá lançando um outro livro do mesmo autor. E em breve acho que eu vou adquirir e mostro pra vocês. Também terminei de ler em maio Os Supridores, do José Faleiro, pela editora Todavia. E esse é um dos 40 livros de ficção que eu pretendo ler antes de fazer 40 anos. Se você ainda não viu esse vídeo, veja, porque a lista tá maravilhosa. O link pro vídeo tá no box de descrição e nos cards. E eu já tinha ouvido falar super bem desse livro. Também gostei bastante da leitura. Conta a história de dois homens que são supridores. Eu nunca tinha ouvido esse termo nesse contexto, mas eles são supridores porque eles trabalham num supermercado e eles reabastecem as prateleiras. E aí no primeiro capítulo, o gerente do supermercado onde eles trabalham tá desconfiado de que esses dois funcionários estão furtando itens da loja. No capítulo 2, a gente conhece um deles, que é o Pedro. O Pedro é um cara que lê muito, super inteligente, e ele tá desgastado com a rotina de trabalho dele, mora na periferia de Porto Alegre. Aliás, o livro inteiro se passa em Porto Alegre, principalmente nas regiões mais periféricas. E basicamente o Pedro tá exausto de ser pobre e de passar perrengues. Ele percebe que por meio do trabalho, desse trabalho que ele tem, ele não vai conseguir subir na vida, ele não vai conseguir ter as coisas que ele quer, ele não vai conseguir ter conforto ou ter sossego na vida dele. Ele se pega pensando que a família dele já está há gerações nessa situação e ninguém consegue sair. E aí ele começa a bolar um plano para ganhar dinheiro, para tentar sair dessa vida por vias que não são o trabalho formal dele. E no capítulo 3 a gente conhece o segundo supridor, que é o Marques. Ele tem uma namorada que engravida. Pela segunda vez, eles já têm um filhinho pequeno, que eles mal conseguem sustentar com o que eles ganham. E ela descobre que tá grávida de novo, por acidente. E aí eles brigam por causa da tensão, né? Eles não têm como sustentar bem esses dois filhos. O Marques fica desolado, arrasado com essa notícia. E ele não sabe o que fazer. Então ele meio que vai entrar no negócio que o Pedro vai propor para ele. A escrita do José Faleiro, que é um autor do Rio Grande do Sul. Aliás, esse livro dele explodiu, né? Foi muito, muito, muito elogiado. Com razão, o livro é ótimo. A linguagem é direta, cheia de gírias e de expressões que usam lá na periferia de Porto Alegre. É uma escrita que, ao mesmo tempo, é contundente e sensível em relação a esses personagens. O José Faleiro consegue colocar esses dois homens pobres, de periferia, como protagonistas dessa história, e principalmente mostrar como a diferença econômica, a diferença social, a diferença de classes interfere enormemente na vida das pessoas, no dia a dia delas, nas decisões que elas tomam. E ele retrata muitíssimo bem o quanto é abismal essa desigualdade social que existe no Brasil. Eu tenho alguns momentos que eu gostei muito do livro em que o Pedro explica para o Marques os mecanismos de exploração que eles sofrem, sabe? Em uma linguagem totalmente acessível. Isso foi muito bacana. Tem um determinado momento do livro em que a história vai por um outro caminho do que eu esperava. Isso não é ruim, tá? Isso foi legal, foi bem surpreendente. Mas aí tem um determinado momento que as coisas ficam mais tensas e o livro parece que vai para um lado um pouco mais de aventura ou de suspense. Aventura não, vai, ação. Acho que a ação é melhor.
Eu não quero falar muito mais para não revelar muito sobre o enredo, para quem for ler, mas digo que é um livro dinâmico. Também é importante avisar que é um livro que aborda violência, drogas também, para quem é sensível a esses temas, esteja avisado. Mas eu já li livros muito mais pesados com essas temáticas, muito mais descritivos, sabe, com cenas mais gráficas e que reviram o estômago. Eu achei que aqui, apesar de abordar esses temas o tempo todo ao longo do livro, o José Faleiro conseguiu fazer isso não da maneira mais pesada. Então é um autor muito bacana para a gente conhecer mais da literatura nacional contemporânea. Também em maio eu finalizei Escravidão e Pós-Abolição no Vale do Paraíba Paulista, organizado pela Maria Aparecida Papali e pela Valéria Regina Zanetti, pela editora Intermeios. Esse livro eu tinha colocado numa outra lista que eu fiz, que é 40 livros de não ficção para ler antes dos 40 anos. Também tem vídeo e também tá uma lista sensacional, então assistam lá. Eu sou professora de História, né? Me formei em História, e então me interessam muito os temas historiográficos. E eu sou do Vale do Paraíba Paulista. Eu moro em São José dos Campos, nasci aqui na cidade também, mas na escola, nem na universidade, eu não cheguei a estudar a fundo o Vale do Paraíba Paulista. Só assim, mencionado como uma região em que o café se fortaleceu ali num determinado momento histórico, mas logo depois se passa para o Oeste Paulista, que não é mais a minha região. Então eu sempre senti essa lacuna de entender como é que funcionou aqui na minha região, Vale do Paraíba Paulista, o processo todo de escravidão, de abolição, essa agricultura do café, qual era a dinâmica que ocorria aqui. E esse livro veio muito a calhar. Quem deu a dica foi a Mariana, do Piquenique Literário. Obrigada, Mari. Eu comprei no site da editora Intermeio. Se alguém se interessar, eu vou deixar o link no box de descrição também. Eu acho que esse aqui não está disponível na Amazon. E basicamente é uma reunião de artigos produzidos por pesquisadores da Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba. O nome do laboratório é Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica da Universidade do Vale do Paraíba, que produziu esses artigos desde 2004 sobre a temática da escravidão e do pós-abolição aqui nessa região do Vale do Paraíba Paulista. Os artigos partem de uma documentação que foi encontrada nas cidades da região. São algumas cidades abordadas aqui no livro: Taubaté, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Jacareí e Paraibuna. E a minha cidade, São José dos Campos, hoje em dia tem uma identidade muito ligada à industrialização, à fabricação de aviões. Aqui fica o Centro Técnico, antes chamava-se Aeroespacial, CTA, que é uma área ligada à aeronáutica. A Embraer, que é uma empresa que fabrica aviões, também fica aqui na minha cidade. O próprio ITA, que é uma universidade, né, um instituto técnico aeronáutico. Então a cidade gosta de ser lembrada por essa tecnologia de ponta que a gente produz. Essa imagem de modernidade muito forte. Mas quase não se fala e quase não se lembra desse passado escravista, nem das injustiças sociais decorrentes desse passado escravista aqui na cidade. É como se ele não tivesse existido, é como se ele tivesse sido apagado. Então o livro ele tem um pouco esse objetivo de resgatar a memória historiográfica sobre a escravidão nessa região. A imensa maioria dos documentos usados aqui são de cunho jurídico, como representações, inquéritos, autos, e é exatamente a esse tipo de documentação que os historiadores recorrem quando querem um vislumbre das vidas, das práticas, dos pensamentos de pessoas mais pobres, de pessoas negras, de pessoas marginalizadas de uma forma geral. Porque os documentos oficiais sobre essas pessoas, na maioria dos casos, são documentos que têm a ver com crimes, com causas policiais, com denúncias. Então, essa gente comum que não aparece em outros tipos de documentos, aparece nos autos judiciais. É o que tem de registro oficial mais abundante e, às vezes, o único registro oficial sobre essas pessoas. Então é muito interessante saber mais sobre esse passado cafeeiro, escravista. Alguns aspectos relevantes aqui da minha leitura, olha só, eu marquei muita coisa, mas eu acho que dá para destacar a posição ambígua em que estavam esses escravizados, às vezes ex-escravizados também, no período final da escravidão, lá para a década de 1880, e eles tinham esse status ambíguo porque, ao mesmo tempo que eles ainda eram considerados, de modo geral, como propriedade, como uma espécie de ferramenta de trabalho,
Eles também aparecem como sujeitos nesses documentos, porque eles são ou acusadores, ou acusados, ou testemunhas nesses autos. Também gostei muito de ver os efeitos práticos das leis. Por exemplo, a lei do ventre livre aparece bastante aqui, a lei dos sexagenários também. A gente consegue perceber variadas formas de resistência dos escravizados e dos ex-escravizados, desde fugas, roubos, revoltas, assassinatos, até negociações com seus patrões. Também é muito visível, é muito palpável a tensão ou as tensões que existem entre os escravocratas, que são os proprietários, os abolicionistas, as pessoas escravizadas, outros agentes da escravidão, como por exemplo os feitores, o que serve para a gente notar o quão complexo é esse tema da escravidão no Brasil. E na parte do pós-abolição, o destaque com certeza fica para os processos de tutela. Não só tutela, mas também um outro processo chamado soldada, que eram meios jurídicos que as elites encontraram de manter as crianças que deveriam ser livres por conta da lei do ventre livre, mas usando esses processos de tutela, os proprietários conseguiam manter essas crianças como suas serviçais, mesmo que não oficialmente escravas, mas informalmente escravas, porque esses proprietários se comprometiam em alimentar essas crianças, vestir essas crianças e educá-las nas primeiras letras, mas no fundo elas faziam um monte de trabalhos forçados, trabalhos domésticos, trabalhos na agricultura, além do afastamento das crianças das suas próprias famílias. Então aqui tem um monte de discussões envolvidas, infância, trabalho, maternidade, entre outros assuntos. Então esse livro tem uma linguagem acadêmica, mais técnica mesmo, mas mesmo assim eu achei uma linguagem relativamente simples em comparação com outros textos de história que eu já li, que foram bem mais herméticos. E os artigos acabam descrevendo esses documentos que eles encontraram nos arquivos aqui da região, também contextualizando o momento histórico em que esses documentos aparecem e ganham importância, e também algumas análises relacionando com o contexto mais geral do Brasil, por exemplo. Eu gostei bastante dessa obra, me surpreendeu. Eu achei que seria uma leitura bem lenta. Eu pensei em pegar assim um artigo por dia, por um longo tempo, mas foi uma leitura relativamente rápida e me deixou ainda mais curiosa para saber sobre a história da região. Eu queria muito aprender mais sobre os povos indígenas que ocuparam e ainda ocupam aqui a região de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, do litoral norte de São Paulo. Então, se alguém tiver alguma dica nesse sentido, por favor, me manda, que eu vou amar. Fiz uma releitura perfeita do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, pela editora Ática. Eu já tinha lido esse livro há alguns anos pro Leia Mulheres, lá de Belo Horizonte. E agora eu reli pro clube de leitura que eu faço com alguns dos meus alunos na escola. Nós fizemos um mês com o tema trabalho e discutimos esse tema usando também o livro da Carolina Maria de Jesus como mote. Foi muito bom. E, gente, esse livro, para quem não leu ainda, é obrigatório para quem é brasileiro. Carolina Maria de Jesus foi uma mulher catadora de papel na favela do Canindé, em São Paulo. Ela é de Minas Gerais, mas ela escreve esses diários quando ela está em São Paulo, vivendo numa pobreza extrema. E esse livro é extremamente original. É uma coisa que eu ressaltei muito para os meus alunos, que esse livro é uma joia, porque ninguém poderia ter escrito esse livro, só essa mulher, sabe? Porque ela tem um jeito de escrever que é direto, ao mesmo tempo é cativante. Você, embora seja um diário e ele seja um pouco repetitivo, porque o dia a dia dela é repetitivo e isso não tem escapatória, ela consegue inserir de vez em quando uma poesia, uma indignação muito intensas. A Carolina tem uma consciência política assim absurda. Ela é uma inconformada que tá lutando para sobreviver todos os dias, para sustentar seus filhos. E assim, eu não sei muito o que dizer sobre esse livro, além de recomendar que vocês leiam, porque ele é incrível. E além do livro, eu quero recomendar também alguns episódios do podcast História Preta. Lançaram uma temporada chamada Carolina. Até onde eu olhei, tinha uns 8 episódios disponíveis. Eu ainda tô no 4º. Mas é a história da Carolina Maria de Jesus, relacionando com os livros que ela escreveu.
não percam, porque é um trabalho excepcional. Assim como o livro Quarto de Despejo. Eu li um livro que eu estava devendo há anos, porque eu nunca tinha lido nada do autor Ernest Hemingway. O livro O Velho e o Mar, pela Bertrand Brasil, tradução de Fernando de Castro Ferro. O Velho e o Mar é um livro curtinho, ele tem 124 páginas no total. E o Hemingway é um jornalista dos Estados Unidos. Ele é o vencedor do Nobel de Literatura de 1954. E esse livro foi um dos carros-chefe para ele ganhar esse Prêmio Nobel de Literatura. Eu li agora porque foi o livro escolhido para maio, no Piquenique Literário. O tema era protagonistas idosos e nós votamos no Velho Mar para discutirmos. A discussão foi muito boa, inclusive melhorou a leitura do livro para mim. A história é simples, fala sobre um velho pescador que está há 84 dias sem pescar peixe nenhum de bom tamanho. O nome desse pescador cubano é Santiago. E ele está muito determinado a pescar um peixe grande, até que um determinado dia ele vai para o mar sozinho, embora ele conte com uma ajuda indireta de uma criança, amigo dele, que é o Manolim. E ele passa no alto mar, bem afastado mesmo da praia, dias e noites inteiras numa verdadeira batalha contra um peixe gigante. O objetivo dele passa a ser pescar aquele peixe de qualquer jeito. E é uma disputa ao mesmo tempo respeitosa e paciente e monótona também, como é uma pescaria, enérgica entre o peixe e o ser humano. Então basicamente essa é a história, é a luta desse idoso contra o peixe que ele quer pescar de qualquer forma. Isso num nível simples de leitura, né? Só o enredo. Mas é um livro que, por ser tão simples, ele se abre para muitas interpretações, para muitos simbolismos. Então também é uma história que fala sobre essa contradição que nós somos, uma força muito grande e uma pequenez gigante também, frente à natureza, como nós somos ao mesmo tempo poderosos e frágeis. Teve uma chave de leitura que o pessoal lá do Piquenique Literário colocou e que me ajudou bastante a interpretar esse livro, que é uma metáfora, né? Como se esse peixe fosse o próprio tempo, que vai avançando inexoravelmente, e o homem lutando contra ele, contra o tempo, contra o peixe. E aí nós sabemos que é uma luta perdida, todos nós perdemos a luta contra o tempo. Então eu acho que essa chave, para mim, essa chave de leitura do envelhecimento, foi muito rica. A escrita tem um estilo bem direto, como eu disse, o Hemingway era jornalista, então faz sentido que ele não seja muito metafórico nas descrições, que não proponha uma reflexão super profunda, é quase como um relato dessa pescaria. E aí a minha opinião sobre a leitura é que, apesar de eu reconhecer racionalmente que esse livro é muito complexo, ele é muito rico, durante a leitura ele não me empolgou, eu não percebi essa riqueza toda enquanto eu lia. Para ser justa, eu tinha expectativas muito, muito, muito altas em relação a esse livro. Alguns amigos meus que têm gostos de leitura bastante semelhantes ao meu têm esse livro como favorito da vida, então eu já estava assim, sedenta por essa história e não foi... não me cativou, vamos dizer assim. Eu não me encantei pela escrita, eu não me encantei pela história que ele estava contando. Eu sinto que faltou intensidade, que faltou algum tipo de acontecimento que revelasse mais coisas aqui na história, não sei. E eu gosto de literatura latino-americana, que é uma literatura mais temperada, como é que eu posso explicar isso? É mais intensa mesmo nas metáforas, nas descrições, principalmente relacionada a sentimentos, às dores humanas, à existência humana. E eu sei que tudo isso está aqui no livro, se você interpretar. Mas eu gosto quando isso está nas palavras. Então, assim, eu reconheço a importância e o valor desse livro. Acho que ele tem um valor altíssimo. Eu entendo porque muitos meus amigos acham esse livro um dos melhores da vida, mas ele não me pegou de jeito, ele não fez o meu estilo, esteticamente falando. E para finalizar, eu li em maio, e no comecinho de junho eu terminei o volume 2, então já vou mostrar os dois aqui para vocês. Uma HQ em 2 volumes, A Idade de Ouro,
volumes 1 e 2, de Círio Pedrosa e de Roxane Morrell, pela editora Nemo. A tradução é da Renata Silveira, e eu mostrei recentemente esse livro para vocês em algum vídeo de book haul aí. Eu estava ansiosa para lê-lo, porque é uma aventura medieval que tem como protagonista uma mulher. Um dos meus livros favoritos tem essa premissa, que é o livro A História do Rei Transparente, da Rosa Monteiro. Eu amei esse livro. E eu tava com saudade um pouco desse ambiente medieval, um pouco fantasioso, e é exatamente o que essa HQ entrega. Mas a história é muito simples. Eu acho que a história podia ter sido um pouco melhor explorada. Nós vamos acompanhar essa moça chamada Tilda. Ela é a filha mais velha de um rei que acabou de falecer. Ou seja, ela é herdeira de um reino medieval, mas na véspera da sua coroação, o seu irmão mais novo, que é adolescente ainda, dá um golpe nela, um golpe de estado, entre aspas, junto com alguns nobres da região e com a mãe deles, como se fosse a rainha-mãe. A Tilda é exilada, ela consegue fugir da escolta que está levando ela para o exílio, com a ajuda de um cavaleiro e um ajudante desse cavaleiro, que também é um amigo de infância da Tilda, mas ela fica ferida nesse processo e acaba sendo acolhida numa comunidade só de mulheres, que é uma comunidade totalmente autônoma e totalmente misteriosa. Vou tentar mostrar para vocês um pouco do quadrinho da comunidade das mulheres. E além disso, a Tilda tem algumas visões dela mesma como cavaleira, sabe, com a armadura toda e alguns flashes ligados à guerra, a incêndios, cenas de ataque. Mas para além dessa história que é uma aventura feudal, também existe uma crítica social embutida. Aqui na contracapa fala que é uma espécie de fábula social, porque a Tilda ela é tirada do trono porque ela tem uma certa simpatia pelos camponeses. Ela acha que a população está sofrendo muito, com impostos muito pesados, e ela tinha planos para fazer reformas que melhorassem a vida e as condições de trabalho dessa população mais pobre. Além disso, ronda pela região uma lenda, que é a lenda da Idade de Ouro, uma idade lá no início da humanidade, onde todos eram iguais, onde não existia exploração de uma pessoa por outra, não há senhores e escravos, então é uma sociedade igualitária, em que não há hierarquias, nem econômicas, nem hierarquias de gênero. Então o livro 1 é isso. E ele termina, o volume 1, né? E ele termina de um jeito muito no meio do caminho, assim, um gancho total para você comprar o segundo. E o segundo livro é uma guerra em que a Tilda está tentando retomar o trono. Eu acho que a história, como eu disse, deixou um pouco a desejar, porque ela podia ser mais desenvolvida, ainda mais se ela se focasse em uma dessas coisas apenas. Acho que talvez nessa fábula, nessa lenda da Idade de Ouro, isso poderia ser mais detalhado, aprofundado, e não foi. Eu fiquei um pouco frustrada com o enredo, assim, com o roteiro, com a história. Mas o que valeu a pena? A arte, gente, a arte dessa HQ, dessa graphic novel, é impressionante. Ela é muito linda, ela é muito detalhada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver isso aí na câmera. Espero que sim. Tem muitas texturas, as cores são maravilhosas. Cada partezinha tem uma paleta de cores específica. Então aqui já tá mais pro preto, pro roxo. Aqui já tá mais pro azul. Olha só essa parte mais pro rosa. E é muito maravilhoso. Olha só os tapetes, as paredes, as roupas. Tudo tem uma estampa, uma textura. É um negócio fora do normal, essa arte desse livro. Tinha páginas que eu simplesmente parava e ficava olhando por minutos. Eu queria olhar cada cantinho desse quadrinho. Eu estou impactada com a beleza dessa HQ. Eu li em algum lugar a informação de que o autor, né, o desenhista aqui, o artista, Círio Pedrosa, ele levou 2 anos para fazer só esse primeiro volume. E eu super acredito, porque é muito bem feito. Realmente transparece. É um trabalho, assim, sublime. Então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de maio de 2023. Espero que tenham gostado. Bastante coisa e muitas dicas boas. Não esqueça de anotar aí.
pra você depois ir atrás desses livros, porque valem muito a pena. E uma coisa que eu esqueci de falar no início do vídeo, mas que eu tô com vontade de fazer, é pegar esses vídeos de leituras do mês, eu quero continuar postando esses vídeos, mas também recortar cada comentário que eu faço sobre os livros e postar separadamente, sabe? Tem muito canal que faz isso, um corte. Então pega um vídeo de 1 hora e eles cortam para vídeos de 5, 10 minutos, para quem tiver interessado só em uma parte do vídeo. E eu acho que eu vou fazer isso, porque às vezes a pessoa quer saber sobre um livro só e não acha, não tem muita vontade de olhar no vídeo de leituras. Mas se eu tiver vídeos pequenos separadinhos no canal, pode ser que essas pessoas achem no mecanismo de busca, tenham mais paciência para ver um vídeo de 10 minutos do que um vídeo de 20, 25, 30 minutos, né? Então me diz aí nos comentários se você acha que essa é uma boa ideia. Eu acho que vai valer a pena. Eu não vou fazer com todos os livros que eu comento, mas com alguns que eu acho que eu tenho comentários mais aprofundados, ou então com uma visão que é especificamente minha sobre aquele livro, eu acho que vale a pena eu fazer esses cortes. Tá bom, gente? Esse mês não vai ter book haul, porque tem poucos livros, então eu vou esperar acumular mais um mês, e aí eu mostro os livros novos no outro mês, tá? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pelos comentários. Eu vou respondendo vocês aí aos pouquinhos, mas pode me mandar um oi, me recomendar um livro, ou comentar algum livro que eu falei aqui no vídeo, tá? E deixa o joinha sempre, que me ajuda. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!